Fala, rapaziada do Lascoeira FC. Tá difícil, né, irmão? Qualquer torcedor de qualquer time de futebol brasileiro passa por algum momento de desagrado a ele. Não tem pra onde correr, irmão. Você pode estar aqui de alegria, do nada faz tuf, cai tudo por água abaixo. O que você comemora, algum título assim que era normal você ganhar, mesmo você tendo um excelente SAF por trás, que até o presente momento só tá te dando o que você ganhava sem SAF. Mesmo assim, vai haver um momento que você vai cair, tomar rasteira e ver que tem coisa que tem que melhorar para justificar sua SAF. Mesmo você sem ser SAF, consegue alguns títulos importantíssimos na sua história, coisa que vai ser muito difícil algum time ganhar uma Libertadores ou qualquer título internacional como Recopa, ou participar de um Super Mundial de Clubes e ficar em quarto lugar sem ser ou sem ter um apoio financeiro, um aporte financeiro gigantesco. E isso, meu time fez história. Foi o último clube brasileiro a ganhar uma Libertadores sem ter um patrocinador que custasse mais do que 30 milhões na sua camisa. Esse foi o Fluminense. Acredite se quiser. Foi uma das menores folhas que participava daquela Libertadores e foi campeão. Hoje é muito difícil acontecer, cara. Porque ou você tem uma mega estrutura acima de você que envolve grande patrocínio e condições financeiras de contratar os melhores jogadores, o melhor treinador ou a melhor forma de jogar, tem que ter grana, irmão. Sem grana você não vai conseguir. Aí você fica refém de uma situação em que seu clube está próximo de se tornar SAF e, para piorar toda a situação, tendo uma manobra que pode ser positiva ou negativa de deixar o atual presidente, que daqui a pouco teremos como o seu vice como sucessor na próxima eleição, se tornar da sua futura SAF, se for aprovado. É fácil? É difícil? Você aceita? Você aceitaria? Não aceitaria? Sabendo que essa SAF está prometendo 6,4 bilhões de investimento no futebol durante 10 anos, que daria mais ou menos 640 milhões de reais por ano somente para o futebol. Pior, utilizando a receita que já é do clube, que hoje no normal não passaria de entre 340, 380 milhões até 450 milhões de receita hoje. Porque os últimos 3 anos foi fora da curva. Gol Libertadores, gol Recopa, participou de torneios fortes como Libertadores. Esse ano participou do Mundial de Clubes, que teve uma renda muito boa. E também agora foi eliminado nas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Ainda está na semifinal da Copa do Brasil. E isso vai gerar uma receita. Em 2025 o Fluminense vai ter a maior receita da história do seu clube. E não está sabendo aproveitar e não soube aproveitar desde a conquista da Libertadores essas receitas. Aí eu preciso me tornar SAF. Até então a ideia pode ser interessante. Mas o modelo de SAF, será que é interessante? Será que o verdadeiro torcedor do Fluminense, como eu sou, vai ou parou para analisar a proposta da SAF? Não, Luiz, um amigo meu, Paulo, conversando com ele, a gente sempre entra em debate. É interessante. A gente mais discorda do que concorda, mas no intuito tanto eu como ele, vê o Fluminense melhor, mais gigante do que já é. Aí a gente discute assim, cara, mas se essa receita de 640 milhões por ano, em 10 anos, que daria 6 bilhões e 400 milhões de reais, fosse dinheiro extra, o que seria dinheiro extra? Vamos supor que o Fluminense arrecadasse ano que vem, virasse SAF. Vai virar SAF, não tem pão de correr. Do jeito que está aí, está bem encaminhado. E a receita do Fluminense ano que vem fosse 500 milhões. E a SAF vencendo, desse um aporte extra de 600 milhões para somar com os 500 milhões. Imagine o Fluminense com uma verba anual de investimento no futebol, em todo o seu quadro, não só futebol, na sua estrutura, de 1 bilhão e 100 milhões de reais. 140 milhões de reais. Imagine como seria o Fluminense, na sua força, na sua grandeza, que já é, com essa grana para montar um time forte, mais forte do que está no momento. Você tem noção mais ou menos do que seria isso? É mais ou menos uma verba que o nosso rival utiliza para reforçar seu time. Se não for um pouco mais, um pouco menos. Acredito que é um pouco mais. É uma verba que até o próprio Palmeiras deve estar encostando.
para montar seu elenco. O alto custo do futebol para manter o time em alto nível, sempre disputando o título. Será que o Fluminense não ficaria entre os 3 primeiros, ou brigaria para ficar em primeiro, segundo ou terceiro? Se essa realmente fosse a proposta da SAF, não. Nós iremos investir 640 milhões por ano, dinheiro extra para o clube, juntando com a arrecadação que o clube já tem para investir no futebol. Cara, seria uma das melhores ou a melhor SAF do Brasil. Mas a ideia não é. A ideia é o seguinte: se o clube arrecadar de receitas 500 milhões de reais, será que vai ter que aportar mais 100 milhões, 140 milhões para se tornar os 640 milhões? Se o clube arrecadar 640 milhões de receita ano que vem, a SAF não vai investir nada? A ideia é essa: utilizar o recurso que já é do Fluminense Federativo. A SAF, na verdade, ela seria interessante se ela pagasse de uma vez só todas as dívidas que o Fluminense tem. Mas não é interessante para quem está investindo na SAF. Mas também tem pessoas ali na SAF, por trás, pessoas de nomes extraordinários no mercado financeiro nacional e internacional também, porque representa muita grana investida. Mas por que investir só isso? Ou será que vai investir só isso? Tem coisas que estão bem claras para quem vai votar a favor da SAF. E tem coisas que está faltando clareza como vai ser esse investimento. Se no ano que o Fluminense, vamos supor que o Fluminense não consiga a vaga para a Libertadores 2026, seria um baque. É menos dinheiro que entra no clube, menos receita que entra no clube. E o Fluminense vem a se arrecadar somente em 2026, com todas as receitas já futuras, 400 milhões de reais. Vamos botar aqui uma ideia. A SAF vai investir mais 240 milhões de reais para chegar nessa linha de 640 milhões de reais por ano. Os investidores vão dar 240 milhões de reais para somar com os 400 milhões de reais para só investir no futebol do Fluminense. Mesmo assim é pouco, muito pouco. Porém, dá uma melhorada bastante, porque o clube não investe isso hoje no futebol. E falando no nosso futuro seu, porque essa coisa de o Fluminense sempre busca oportunidade no mercado. Já deu. Essa fórmula já deu. E deu o maior título do Fluminense. 2023 Libertadores. Mas não está dando mais. Não podemos negar de esquecer de Renato Augusto, David Terãs. Não podemos esquecer de tantos jogadores que Douglas Costa não passaram e passaram no Fluminense. Só deu prejuízo. Não podemos esquecer esse ano de Soteldo. Indicação de Renato Gaúcho. 60 milhões de reais no final do contrato o Fluminense vai ter que pagar. Já pagou 30, negociou 30 por 50%. E se o Fluminense não vender até daqui a 2 anos e meio, vai ter que pagar os outros 50%, que daria 60 milhões de reais. Indicação de Renato Gaúcho, que foi técnico do Fluminense no Mundial de Clubes, que fez uma campanha muito boa, o Fluminense empolgou, ele ajeitou o time, jogou muito bem. Gente, o time ganhou 330 milhões de reais, repartiu essa grana, vai repartir essa grana que vai receber agora em outubro com os jogadores, mas também deixou um prejuízo de 60 milhões de reais contratando o Soteldo, pedindo o Soteldo para Mário, e Mário contratou. Renato Gaúcho pediu demissão porque não conseguiu classificar para a semifinal da Sul-Americana, não aguentou a pressão dos youtubers e da torcida, o xingando de burro, que seja que for, coisa que parece que nunca aconteceu no futebol. Renato Gaúcho já foi xingado muito pior do que isso. E fazia muito bem no campo. Respondia à altura. E Renato Gaúcho pediu para sair. Renato Gaúcho estava fazendo um favor ao Fluminense. Acredite se quiser. Ele estava fazendo um favor ao Fluminense, ganhando um alto salário, um dos maiores salários do Fluminense. Ele estava fazendo um favor ao Fluminense. E pediu para sair, por favor. E aí, quem vai pagar a conta de Soteldo? Contrato longo no Fluminense. Nada contra o jogador não é culpado. O culpado foi quem contratou. O culpado foi quem decidiu pagar por esse investimento. E eu posso culpar Renato Gaúcho por ter largado o Fluminense depois da eliminação da Sul-Americana? Não. Eu tenho que agradecer. Porque o meu medo era como é que vai ser agora o Campeonato Brasileiro até o final do ano. Porque depois do Campeonato Brasileiro nós temos a semifinal da Copa do Brasil. Mas existe um Campeonato Brasileiro. Não tem mais desculpa que o time está cansado.
joga em 3 dias. E aí vai ter que mostrar resultado no Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho não é treinador de pontos corridos. Ah, Luiz, mas ele foi vice-campeão em 2023 com o Grêmio. Mas olha o histórico dele. Renato Gaúcho é treinador de Copas. É Copas. Aí tem uma Copa do Brasil 2007 com o Fluminense, tem uma Copa Libertadores com o Grêmio e uma Copa do Brasil com o Grêmio. Isso é treinador vencedor de Copas? Poderia ter tido mais. 3, 4, 5, 6. É complicado, tá? O Fluminense hoje anuncia Zubeldia, se eu não me engano é esse, Zubeldia, ex-treinador do São Paulo, foi campeão na LDU, 42 anos, 43 anos, jovem. Ele tem uma coisa de boa, foi ele que lançou o Cano no Lanús, ele começou no Lanús. É um treinador retranqueiro ou não é? Trabalha com base ou não trabalha? Olha o pepino que o Fluminense está entrando lá ele, mas é verdade. Só tem uma coisa, tá? Para todos os times de futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro não perdoa os amadores. E infelizmente, 2024 o Fluminense foi muito amador. Disputou até a última rodada o não rebaixamento. E infelizmente, o amadorismo predomina no Fluminense em 2025. E digo mais, enquanto o Fluminense não completar os 45, 46 pontos, eu não vou me aquietar, não vou ficar quieto. Eu não vou ficar tranquilo. Porque o objetivo é sair da degola. Ah, Luiz, mas tem os times lá atrás, tem uma diferença de preço de ponto muito grande. Eu sei que tem, mas eu tenho que me preocupar com o meu, cara, com o time que eu torço. Enquanto eu não completar 45, 46 pontos, se livrar matematicamente da zona de rebaixamento, eu não fico tranquilo. Então, serve não só para mim, como serve para você também. Ah, mas tem times que estão buscando a zona de Libertadores direta. O Fluminense pode estar sonhando com isso. Pode estar sonhando com isso. Times grandes tem que sonhar com isso. Mas tem que fazer papel de casa. O Fluminense foi campeão em 2023 da Libertadores, fazendo a melhor campanha como mandante e a pior campanha como visitante. Essa fórmula deu certo em 2023, mas não deu certo em 2024. Estamos perdendo pontos preciosos devido ao treinador que estavam não dando importância a jogos dentro de casa. Perdemos por um time enfraquecido do Corinthians, porque ele decidiu poupar o jogo no sábado, depois de ter ficado 10 dias sem jogar. Jogou uma partida contra o Bahia em uma quarta-feira e não poderia jogar no sábado contra o Corinthians para tentar ganhar os 3 pontos, perdeu. Ah, mas tem que poupar porque o jogo é na terça, para fazer aquela partida pífia na terça na Argentina e perder de 1-0. E o jogo do Maracanã? O primeiro tempo foi até excelente do Fluminense, pode ter saído com 2-3, 4-0 tranquilamente, se tivesse um camisa 9 de verdade. Everaldo não é jogador para Fluminense. Everaldo não é jogador de Série A. Infelizmente, o jogador Everaldo é muito ruim, cara. É horroroso. Nada contra a pessoa. Mas o jogador Everaldo é muito ruim. Ele não entrega nada ao Fluminense. Quer saber quem é Everaldo? Vá no estádio, veja o jogo dele. Sona se jogando no chão, sem que o jogador adversário toque nele. É impressionante. Ele sente o vulto do jogador e já se joga no chão. É um absurdo. E perdeu 3 gols assim, sem palavras. Pois é, amigo. A missão de Zubeldia vai ser complicada. Você tem que abraçar o clube, começar a vencer as partidas dentro de casa, fazer campanha de campeão dentro de casa, buscar algumas vitórias fora de casa, tentar escapar da zona de rebaixamento o mais rápido possível. 46, 47 pontos, 45, enfim. E cada um de vocês briga pelos seus. Agora eu tenho certeza, dificilmente algum clube de futebol brasileiro tem dia de paz. E o seu dia vai chegar também. Saudações tricolores, obrigado por tudo. Obrigado por assistir a Lascura FC. Vai começar a vir mais vídeo aí. E é isso aí, cara. Um abraço a todos e até lá. Valeu.